Olá, eu sou o Denis e este é o canal Literatura Espírita. Hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre uma das maiores professoras que nós temos no nosso processo evolutivo, na condição de espíritos, de planetas de provas e expiações, que é a dor, que é o sofrimento, que muitas das vezes nós enxergamos como punição, nós enxergamos como castigo divino, mas que na verdade é uma das maiores ferramentas para o nosso aprendizado, porque sem esse impulso que a natureza nos oferece, nós não sairíamos do lugar. Talvez se não fosse o sofrimento, se não fosse a necessidade, nós ainda seríamos primatas, nas cavernas, hominídeos nas cavernas ainda, não teríamos nem constituído uma civilização. Foi a necessidade, foi o impulso que nós tivemos da dor, do sofrimento, de buscar melhorias para a nossa vida, que nós conseguimos evoluir tanto, e logicamente com o auxílio de espíritos mais elevados, que vêm nos instruir, nos ajudar, nos auxiliar neste processo. Então, como funciona esta questão? Nós temos dois tipos de dor. Nós temos a dor física, que nós experimentamos através deste instrumento, que Deus nos concede para o nosso progresso, que é o nosso corpo material. Nós temos a chamada dor moral, que é uma dor mais voltada ao nosso interior, nas questões mais emocionais, nas questões do sentimento, questões mais mentais, é um tormento íntimo, um sofrimento interno. Então, esta dor ela é muito mais viva, às vezes, do que a dor física. A dor física ela é uma dor temporária, mesmo para aqueles que passam grandes sofrimentos na matéria, ela acaba um dia. Agora, a dor moral ela pode se estender durante muito tempo, durante talvez séculos, milênios, depende muito da situação e do espírito, daquilo que provocou aquela dor, aquele sofrimento. Então, dentro do processo que nós chamamos de zona de conforto, nós aqui na Terra temos a tendência de permanecermos estagnados no mesmo lugar. Então, por exemplo, se na nossa vida está tudo bem, está tudo certinho, está tudo redondinho, tudo bonitinho, nós não procuramos às vezes melhorar, nós não procuramos crescer, nós não procuramos corrigir os nossos defeitos, nós não procuramos às vezes conhecer das questões espirituais, desapegar das questões materiais. Só quando vem às vezes uma dorzinha, seja em que condição essa dorzinha se encontra, Às vezes um problema financeiro, às vezes um problema de saúde, às vezes um problema com um ente querido nosso, com um amigo, às vezes questões no trabalho, ou seja lá o que for, Aquilo que nós consideramos como problemas, como dificuldades, é a vida nos conduzindo a oportunidades para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Quantas coisas nos são poupadas no futuro através do sofrimento no presente? Por exemplo, quando chega uma doença na nossa vida, às vezes nós estamos caminhando na direção do abismo. Aí aquela doença te obriga a parar, te obriga a refletir, te obriga a analisar, e aí você para de caminhar na direção do abismo, porque você tem que cuidar daquele problema naquele momento. Então, é muito interessante como acontecem certas questões. Então, por exemplo, no livro Nosso Lar, quando André Luiz começa a trabalhar nas câmaras de retificação, ele conhece o caso de um senhor que tinha pesadelos contínuos, porque a família de encarnados dele não aceitava o seu desencarne. Então, eles, no seu processo de revolta e de lamentação, perturbavam o desencarnado que estava em readaptação no mundo espiritual. E aí ele tinha pesadelos, tinha convulsões, passava por aqueles processos de grande dificuldade. Então, um dos trabalhadores das câmaras, o Tobias, ele diz assim: olha, nós vamos precisar enviar problemas extras para aquela família, para eles pararem de perturbar o nosso irmão. Olha que interessante, Às vezes a gente acha que quem causa o nosso problema são os obsessores. Às vezes os nossos mentores, por misericórdia, para nos auxiliar, eles nos permitem passar por certas dificuldades, por certos problemas que vão retirar a nossa mente
o nosso sentimento de processos viciosos que nós estamos nos prejudicando e prejudicando os outros. Então, às vezes, o problema ele serve para isso, para dar uma chacoalhada na sua vida e te dar uma acordada. Fala, opa, peraí, o que você está fazendo da sua vida? O que você está arrumando? Né? Para onde você está emanando a sua energia? No que você está colocando o seu foco? Então, o problema ele tem essa questão, né, de nos ajudar e nos tirar da zona de conforto. E às vezes precisa ser um problema muito grande, porque os problemas pequenos muitas vezes não são suficientes para nos tirar dessa zona de conforto. O Haroldo ele conta uma história bem interessante, né, de um cachorro que estava num posto de gasolina e esse cachorro ficava gemendo, gemendo, chorando e ninguém sabia o que estava acontecendo. As pessoas chegavam no posto, olhavam aquilo e aí uma pessoa uma hora perguntou para o frentista, né, por que aquele cachorro fica chorando daquele jeito, né? Ele foi atropelado, ele está machucado? Aí o frentista fala assim, não, ele está deitado em cima de um prego, né? Aí a pessoa, mas como assim, né? Por que ele não sai de cima do prego? Aí ele responde, porque a dor dele é suficiente para fazer ele chorar, mas não é suficiente para vencer a preguiça dele, o comodismo dele de ficar deitado naquele lugar na mesma posição. Então, muitas vezes nós somos assim na nossa vida também. Às vezes nós estamos tão acomodados com as situações, tão acomodados com aquilo que está acontecendo, às vezes até com coisas ruins, nós nos acomodamos nas coisas ruins e deixamos de crescer, deixamos de aprender, deixamos de evoluir. Aí vem um probleminha, mesmo nos dando um chacoalhão ali, não é suficiente para nos tirar daquela zona de conforto, até que chega uma hora que tem que vir algo realmente grande, né? Tem que cair um meteoro, tem que ser uma tempestade muito grande para nos fazer caminhar para frente, porque a lei do universo é a lei de evolução, é a lei do progresso e todos nós vamos ter que caminhar na direção dessa lei um dia. Então, quando você passar por um problema na sua vida, quando a dor bater à sua porta, abrace-a como uma irmã, recolha como uma professora, né? Acolha de maneira tranquila, não que a gente tenha que procurar problemas, não que a gente tenha que ficar feliz, nossa, estou sofrendo, não é nada disso, mas entenda que o sofrimento é um processo de aprendizado. Na nossa vida não existe uma linha reta, a nossa vida ela faz assim, né? Ela tem altos e tem baixos, ela tem altos e tem baixos. Isto é inevitável, porque faz parte do nosso crescimento. Então, se você está no topo hoje, saiba que amanhã você estará no fundo. E se prepare para isso. Trabalhe suas emoções, trabalhe seus sentimentos, trabalhe a sua fé, a sua força interior. Porque quando você descer, você vai surfar naquela ondinha de baixo, até que você consiga subir de novo. Aí lá na frente você desce, depois você sobe. E aí você não vai passar por grandes dificuldades ao enfrentar esses momentos de baixa, nesses momentos das vacas magras, né, como a gente diz. Agora, se você acha que a vida é uma linha reta e contínua, que tudo sempre vai estar bom, quando acontece uma coisa ruim, a pessoa desespera. A pessoa ela perde as bases, ela perde a estrutura, porque ela quer que tudo fique lindo, maravilhoso, e a vida não é assim. Então saiba lidar com os momentos bons, saiba lidar com os momentos ruins também. Quando acontecerem os problemas na sua vida, saiba que chegou o professor na sua porta. Então existe uma lição ali que você precisa aprender, e você tem que aprender, porque se você não aprender, você vai repetir essa lição outras vezes. Então, se está ruim agora e você não aprende, vai ficar pior. Então, é melhor aprender na primeira vez. Chega o problema, tente extrair daquilo o que a vida quer te ensinar, lide daquilo com uma maneira positiva, seja grato por não ser uma coisa pior, seja grato por Deus te conceder, te abrir essa porta do aprendizado e saiba que irá passar. Todos os problemas passam. Tudo que é bom passa, tudo que é ruim passa, nada fica parado. O universo ele está em constante movimento. Então não se desespere com o problema de hoje, ele irá passar, mas aprenda as lições que ele tem para te ensinar
para você não precisar repeti-lo no dia de amanhã. Então, é isso que eu desejo para vocês, né? Que vocês tenham serenidade para lidar com os momentos bons e com os momentos ruins. Tá? Muita paz e muita luz a todos e até o nosso próximo vídeo.